Os monstros estavam sendo impedidos por essa rede invisível. Apenas os monstros pequenos e fracos eram autorizados a passar por essa rede, e quanto aos deuses demônios, seu tamanho era como de um grande tubarão branco, então era impossível para eles passarem pela rede. Quando a humanidade descobriu sobre essa rede, começaram a dividir seu poder. Alguns dos profissionais foram designados para limpar os monstros na Terra e foram chamados de facções da paz. Enquanto isso, a Máscara foi encarregada de eliminar os monstros no vazio e impedi-los de chegar à Terra, e sua equipe foi chamada de Facção da Guerra. Isso levou a mais complicações entre as duas facções. Enquanto a Máscara estava ocupada lutando contra os deuses demônios, a outra estava ocupada destruindo sua imagem perante as pessoas. De volta à situação atual, as ogivas nucleares ainda estavam indo em direção aos monstros, mas este olho viu essas armas nucleares. Ele então criou portais sombrios que absorveram todas essas ogivas. Songmin ficou arrasado. Ele não sabia que um deus demônio apareceria e interromperia seus planos. O chefe também estava paralisado em seu lugar. Songmin então saiu imediatamente e disse ao chefe que voltaria para Star City para relatar o que estava acontecendo. Mas o chefe sabia que esse cara estava apenas fugindo, já que não podiam derrotar um deus demônio. O chefe então seguiu Songmin para escapar também. Enquanto isso, todos os profissionais que foram deixados no campo de batalha estavam se perguntando o que era esse olho. Os monstros ao seu redor também começaram a ficar mais fortes. Que continuou sua missão, ainda derrotando alguns dos titãs, mas com a força aprimorada deles. Que também foi derrubado. Este ataque também foi muito poderoso. Que estava de volta ao canto. O olho então viu que em sua forma de monstro. Metade da máscara de monstro de que também foi destruída, e revelou o rosto de que. Assim que o deus demônio viu isso, algo mudou. O olho continuou olhando para que. A capitã Jian também percebeu, mas achou que isso não fazia sentido. Um deus demônio não poderia se importar menos com humanos fracos. O único humano que poderia ameaçar os deuses demônios era a máscara. O deus demônio que viu o rosto de que recuou, e os titãs também pararam de se mover. Então, transformaram-se em poeira. Os pequenos monstros também começaram a fugir do campo de batalha. Os soldados e outros profissionais começaram a comemorar com isso. Enquanto isso, que lembrou-se do deus demônio que ainda estava com medo de enfrentá-lo. Traiçoeira sabedoria não mostrou seu rosto para que nenhuma vez. Mas no momento em que abandonou sua identidade como a máscara, esse deus demônio reuniu seu poder novamente e começou a atacar. Que não esperava que o deus demônio ainda tivesse medo, mesmo que ele estivesse nesse estado. Esse deus demônio já estava no nível 13 e poderia derrotar que facilmente se apenas avaliasse a situação. Com isso, a missão dada aqui foi concluída. E quanto à sua recompensa, ele agora estar mais próximo de se tornar um deus demônio, ele começou a ter sua transformação inicial, toda a força de vida dos monstros estava agora vindo em sua direção, era muita energia que poderia destruir tudo. Depois disso, que foi interrompido, era Songmin e sua equipe. A capitã Jian imediatamente foi ao lado de Qi e tentou defendê-lo, dizendo que Qi era humano, não um monstro, mas Songmin não ouviria nada disso. Ele disse que, como Qi tinha a aparência de um monstro, que sempre seria um monstro. Ele também culpou Qi pelos desastres que apareceram quando ele estava preso na área, e essas acusações foram apoiadas pelo chefe. Jian respondeu, insistindo que Qi era um aliado deles, ele até derrotou os monstros pelo bem da humanidade. Mas o chefe mandou ela ficar quieta. Esses caras eram realmente impotentes, até mesmo incriminaram a capitã Jian, dizendo que talvez ela estivesse com ele e planejaram todas essas coisas. O chefe então ordenou que seus homens prendessem a capitã Jian e que, os soldados os cercaram imediatamente e também tentaram atacar Qi, mas que os defendeu facilmente. O chefe também fez sua jogada, ele era um profissional de nível 9, mas que bloqueou seu ataque com sua espada. O chefe percebeu quão poderoso que era, acabará de lutar contra todos aqueles titãs e ainda tinha força para resistir ao ataque de um profissional de nível 9. Ao mesmo tempo, Songmin envolveu os braços ao redor de Qi, que colocou a mão sobre a de Songmin e a torceu, quebrando-os. Qi também usou o Bloodhaven para derrotar Songmin. Ele estava ainda impotente e fraco diante de Qi, que apenas o encarou sem emoções. O chefe sentiu perigo assim que Qi voltou sua atenção para ele. Esse cara começou a fugir, mas foi perseguido por corvos vermelhos escuros. Ryu também apareceu de repente na frente dele. O chefe começou a gritar de medo, esse cara o chamou de monstro. Quem empunhou seu Bloodhaven novamente e cortou-o ao meio.
A capitã Jian testemunhou tudo. Alguém então chegou, era o comandante Lian, e ele estava prestando homenagens a Qi. Ele também chamou Qi de chefe de seu exército. Ele disse a Qi que, embora seus olhos não pudessem ver, ele já sabia da identidade de seu chefe desde o início. Ele revelou que Qi era, de fato, o mesmo cara que salvou a humanidade inúmeras vezes, ele era a Máscara. Aqueles que eram leais à Máscara estavam esperando por seu retorno. Eles mantiveram um perfil baixo enquanto estavam reunindo todo o poder que podiam ter. Que não disse nada ao comandante Lian, mas foi como se ele tivesse recebido uma mensagem secreta de seu chefe. Que também começou a liberar sua aura negra, então voou para o céu e deixou o campo de batalha. Ele estava indo para algum lugar mais importante agora. Alguns dias após a batalha contra o Mar de Monstros, o governo federal realizou uma conferência que abordava esse tópico. Eles anunciaram que os soldados e profissionais do governo foram capazes de derrotar milhares de monstros, variando do nível 5 ao 9. No entanto, também revelaram alguns rostos que consideraram traidores. Envenenaram as mentes das pessoas, fazendo-as pensar que esses caras colaboraram com os monstros. Eles também destacaram a situação de Qi, dizendo a todos que esse homem abraçou tanto o caminho dos monstros que se tornou um monstro ele mesmo. Isso causou muita preocupação nas pessoas, seus murmúrios e perguntas foram então silenciados por esse homem. Foi ele, o chefe. Ele disse às pessoas que esse tipo de situação era comum e esperada, porque alguns humanos se sentiriam atraídos pelo poder que os monstros poderiam oferecer. Mas ele assegurou a todos que a humanidade ainda prevaleceria. Eles lutariam lentamente contra os traidores e os colocariam em um julgamento justo. Esses trouxas acreditaram em tudo que ele disse, eles eram simplesmente muito crédulos. Um dos repórteres então viu alguém parado à distância, a câmera capturou essa imagem. Era o mesmo cara que foi rotulado como um monstro. Os civis começaram a correr, e os profissionais que guardavam o evento avançaram em direção a Qi, mas Qi apenas esquivou de seus ataques e os deixou ir facilmente. Ele não matou nenhum deles desta vez. Mesmo que esses caras tentassem o seu melhor, realmente não podem derrotar Qi. Após derrotar os profissionais, Qi continuou a andar em direção ao palco. As pessoas também se distanciaram dele, até criaram um caminho para ele passar, e quem estava do outro lado era Realt. Esse homem reconheceu rapidamente a silhueta desse homem, era a silhueta de seu melhor amigo que lutou ao lado dele. Ele também era o mesmo homem que ele denunciou da última vez. Ele agora se perguntava se Qi também o reconhecia da mesma maneira que Realt reconhecia Qi. Esse cara esteve desejando a atenção e o reconhecimento de quadra desde que Qi se tornou a Máscara. Ele sentia que tinha perdido seu melhor amigo, ele sempre estava nos bastidores torcendo. Ele agora pensava que desta vez era diferente, ele agora poderia provar a si mesmo. Realt estava certo de que poderia derrotar Qi. Ele também tinha o mesmo soro usado nos soldados alterados, poderia usá-lo para alcançar o poder de Qi. No entanto, Qi simplesmente continuou a andar em direção ao palco, ele agora sentia toda a pressão do mundo. Tudo o que precisava fazer era lutar contra Qi em seu estado atual para obter a aprovação do mundo inteiro. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando, e depois de alguns segundos, Realt ficou paralisado e não fez nada. Qi passou por ele, e Qi imediatamente foi até o microfone. Enquanto isso, Realt caiu de joelhos. Qi então se apresentou a todos, dizendo que era a Máscara. Os civis não acreditaram nele, pois a Máscara não era um monstro. Junto com os civis que estavam presentes no evento, estava a capitã Jian. Ela ainda não conseguia acreditar que Qi realmente era o Máscara. Qi, então disse a todos que já tinha retornado, mas não como o herói deles. A humanidade já havia provado que ser um herói era inútil, e a única coisa de que precisavam era de que, realmente não importa como as pessoas decidem chamá-lo. Ele também disse a eles que uma coisa é certa, que é o único que pode liderá-los para fora deste abismo. Ele também corrigiu e esclareceu que não precisa da humanidade, mas a humanidade precisa dele. Isso era a verdade. A humanidade deveria ter sido extinta há muito tempo se não fosse pela Máscara. Essas pessoas ainda duvidam de Qi. Elas pensavam que a Máscara nunca diria essas declarações. Qi continuou seu discurso, dizendo a todas as pessoas que parece que elas têm medo de poder demais, e esse medo as levou ao exílio. A única esperança que tem é que a fraqueza nunca foi um pecado, mas o orgulho da humanidade foi. E agora, Qi usará a humanidade para alcançar seu objetivo. Ele drenará todos os seus recursos. Qi fez uma afirmação audaciosa, deixando claro que,
A partir de agora, o mundo estava em suas mãos. Ele agora controlará e possuirá tudo na Terra. A capitã Jian ainda estava ouvindo o discurso de que, então, ela percebeu o que seu mentor lhe disse. Esta era a razão pela qual o comandante Li insistiu em acompanhar que, porque ele é a chave para todas as suas perguntas. Lágrimas começaram a cair de suas bochechas. As pessoas também começaram a aclamar que como seu herói. Até o adoravam como um deus. Com isso, que estava mais do que pronto para enfrentar os deuses demoníacos.